Olá, muito boa noite, meus queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Sou Vanderlei Miranda, um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha aqui na cidade de Belo Horizonte, e este é o programa Noite e Companhia. Toda segunda, quarta e sexta, sempre às 22h30, nós temos este encontro aqui na TV Rede Super. E daqui, de Belo Horizonte, para toda Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo através da internet. A nossa proposta é sempre a mesma: abençoar a sua vida, abençoar o seu coração, abençoar a sua casa, a sua família. Na abertura nós temos a nossa reflexão e na sequência temos também um bate-papo com um convidado a cada programa. E no programa de hoje nós vamos conhecer a história de Jonathan Siqueira. Nosso convidado tem um projeto muito importante que ajuda pessoas que vivem o que ele já viveu um dia. Ainda na adolescência, Jonathan se viciou em pornografia e daqui a pouco nos conta como conseguiu sair disso. Você não pode perder essa história. Fique aí comigo, o programa Noite e Companhia já está no ar. Muito bem, já estou de volta, foi rapidinho, só o tempo de rodar a vinheta e agora vamos para o nosso momento de reflexão. Mas antes, deixa eu fazer um pedido para você. Queria que você, se está gostando do programa, nos ajude a divulgá-lo. Fale para os seus amigos, para os seus vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, enfim. Se abençoa você, com certeza vai abençoar muito mais pessoas. Você sabia que por mais que a noite esteja escura e pareça que amanhã nunca chegará, Deus tem cuidado de você e com certeza o sol brilhará novamente? Você não precisa se desesperar. Existe um Deus que tem prazer em te ajudar. Então, descanse nele. A reflexão do programa de hoje tem por título O Amanhã Sempre Chega. Quantas noites regadas a lágrimas você achou que não iria suportar? Que era o fim da linha? Que não havia mais recomeço? Que quando você acordasse, nada iria estar bem? A tempestade não iria ter passado? Tudo em torno de você iria continuar cinza. E aí está você. Chorou até dormir. Dormiu nos braços de Deus e acordou bem. O sol ressurgiu, a força se recompôs e tudo voltou ao normal. Confie, isso vai passar, como já passou inúmeras vezes. Encontre dentro de você a chama da esperança e do reconforto de Deus que diz que tudo passa, que nenhum mal é para sempre e que tudo é uma oportunidade de aprendizado. Não fique se lamentando pelos problemas. Aprenda com eles. Não maldiga a vida. Enxergue as oportunidades de mudar que só esperam pelo seu agir. Você é grande, você é forte. Não se apequene diante dos problemas. Ao contrário, seja luz e superação. Esse texto, com certeza, se não falou a todo mundo, fala a boa parte das pessoas que passam por momentos difíceis, por tribulação, que passam por momentos muito tempestuosos. Nesses momentos, nós precisamos estreitar ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar conhecer o que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, nos fala, para que tenhamos nela a força para podermos superar esses momentos tempestuosos. Eu tenho certeza de que se você buscar conhecer a palavra, e talvez você até tenha uma Bíblia na sua casa, que você ganhou há tanto tempo de um colega de trabalho, de um colega de faculdade, ou quem sabe ganhou lá na sua infância, e ela está aí agora, entre os seus livros, empoeirada, amarelada pelo tempo, e você, de repente, nunca se deu ao trabalho de abri-la
para poder saber o que ela diz. Alguém já disse com muita propriedade, com muita sabedoria, que a Bíblia fechada, ela será apenas um livro, mas aberta é a boca do próprio Deus falando ao nosso coração. E em relação às noites turbulentas, mal dormidas, difíceis, noites de choro, de pranto, o que a Bíblia tem para nos falar? A Bíblia diz que o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É exatamente isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz mais. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Você pode imaginar essa cena? Você pode pintar essa cena? Ver a tristeza saltando de alegria? Parece que há uma brincadeira aí com as palavras, não é? Mas não é brincadeira, não, é verdade. Se a Bíblia diz, é porque é verdade. Se a Bíblia diz que o pranto pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por mais escura que seja a noite, por mais dolorosa que tenha sido a noite, nós sempre teremos um encontro com a alegria no amanhecer. Ou seja, a alegria estará nos aguardando na manhã de cada noite cinzenta, escura, atribulada, difícil, de lágrimas. Eu tenho certeza disso. Há um encontro preparado por Deus para mim e para você com a alegria. Essa alegria que emana do coração e da vida de Deus para mim e para você. Portanto, não se desespere. Por mais difícil que seja o momento, no texto que eu li para você, diz que isso também passa. Me lembro aqui da história de um rei que ele queria que alguém trouxesse para ele a resposta para as questões existenciais, mas em apenas 3 palavras. E vários sábios se apresentaram e trouxeram a ele frases com 3 palavras, mas nenhuma o agradava, nenhuma trazia para ele a resposta que ele buscava. De repente, um determinado sábio trouxe para ele a seguinte expressão: isso também passa. E aquela foi a expressão que agradou o rei. Usando essa metáfora, usando essa pequena parábola, eu quero dizer para você, fique tranquilo, porque essa situação também passa. Isso também passa. E aquilo que te faz chorar agora, daqui a pouco, você estará rindo da situação. Sabe por que é que eu estou te dizendo isso? Porque eu, pessoalmente, já vivi na minha vida muitas situações assim. Já vivi noites de choro, dias de choro, já passei por muita tribulação na minha vida. E não quer dizer que eu ainda não passe. É claro que existem momentos atribulados. Eles não são momentos eternos na nossa vida. Mas pelo fato de nos incomodar, parece que a vida toda fomos atribulados. Mas se você fizer uma análise assim como eu faço da minha vida, houveram sim muitos momentos atribulados, mas eu tenho certeza de que não diferente, a sua vida, assim como a minha, ela é feita da maioria do tempo de bons momentos, não de momentos apenas atribulados. Creia nisso. Deixe o seu coração se encharcar da paz do Senhor nesta noite. Deixe que essa paz inunde a sua vida. Porque, se for assim, eu tenho certeza de que você encontrará força, você encontrará razão para continuar. É só você olhar um pouquinho para trás. Pare e pense agora. Quantas lutas você já venceu até aqui? Foram muitas, não foram? E já aconteceu de você ter enfrentado lutas em que no seu coração você disse, eu não vou dar conta, não vou conseguir superar. E você superou, você deu conta. E não será essa de agora que vai te abater, que vai te fazer parar, que vai de alguma forma te fazer retroceder. Continue caminhando firme, continue confiando em Deus. Continue se alimentando
da sua palavra. E eu tenho certeza de que, por mais difícil que seja o dia de hoje, esse dia vai passar. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra com carinho no seu coração. Se ela te abençoou, dentro de mais alguns dias esse programa estará disponível no YouTube e você poderá compartilhá-lo com as pessoas que você ama. Você sabia que existem muitos tipos de vícios? Um exemplo são os vícios em pornografia. Devido à facilidade de acesso aos conteúdos adultos disponíveis na internet, muitos acabam não conseguindo ficar sem acessar esse material. Essa compulsividade e necessidade podem ser vistas como uma enfermidade da mente. Com apenas 12 anos, Jonathan Siqueira já era viciado em pornografia. Mas ele conhecia a palavra de Deus e isso o incomodava muito. Nosso convidado procurou ajuda e foi completamente liberto. Hoje, Jonathan é líder do projeto Batalha Espiritual Kids, que ajuda pessoas que vivem nessa situação a se tornarem livres. Bem-vindo, boa noite, Jonathan. Boa noite. Bom te receber, viu? Vamos contar um pouco da sua história. Aqui no resumo que eu tenho, diz que você nasceu num lar de confissão evangélica. Uhum. Conta a sua história, um pouco da sua história pra gente. Eu, nesse berço, né, evangélico, sempre fui frequente à escola bíblica dominical, culto da palavra, mas chegou uma fase, a completar 12 anos, eu conheci a tecnologia, me alcançou, né, a rede social, tudo isso, né, internet, e foi quando eu conheci a pornografia, né, e por ter esse tabu, muitas das vezes na família cristã, de um pai ou uma mãe não conversar com os filhos, acontece do filho ter essa dificuldade de compartilhar a dificuldade, né? Mas como é que você teve acesso a isso com apenas 12 anos? Através de quais mecanismos? Então, computador, né? Computador na sua casa? Em casa. Sim. Exatamente, em casa. E aí eu não conseguia compartilhar com a família, com os meus pais. Sentia um pouco de vergonha. E eu fui crescendo, o tempo foi passando. E naquela época eu fui ficando com mais dificuldade ainda de romper com isso. E eu encontrava pessoas na minha faixa etária que também passavam por mesma situação, mas para alguns, né, familiares, porque eu sou evangélico, eles não achavam isso normal, isso completamente ligado à idade e tal. Mas aquilo começou a mexer muito comigo. Comecei realmente a ficar viciado mesmo na pornografia. Quando você fala viciado, isso quer dizer o quê? Você passava muito tempo? Eu passava tempo vendo a prática, vendo como é que era, né? E tudo isso foi dificultando o meu crescimento espiritual. Como é que era o computador na sua casa? Era um computador para toda a família? Como é que era isso? Então, na verdade... Você tinha um computador só seu? Na verdade, era um computador que todo mundo lá em casa usava, né? E aí, no decorrer de tudo isso, eu ia em horários vagos que ninguém esteja usando e utilizava ali a rede social. Em que lugar da casa esse computador ficava? Eu ficava muito no quarto, eu era aprisionado muito no quarto, né? Em horários... Pois é, mas era um computador usado por toda a família. Toda a família. Mas era o que? Era um laptop? Era um laptop. Assim? Ah, sim, você tinha então muita mobilidade com ele. Isso, exatamente. Sim. Exatamente. E ali eu comecei a frequentar todo tipo dessas questões pornográficas e foi se tornando um vício. E nesse mesmo tempo você estava ainda frequentando a igreja. Isso, é como eu falei. No início, desde que me conheço, eu sou cristão, né? E continuava, mas chegou uma época que eu queria conhecer mais o Senhor de verdade. Eu não queria só ouvir falar dele, como eu aprendi quem era ele, mas eu queria ouvir. Como todo mundo fala, eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu queria ter experiência com pessoas da minha família. Você disse que isso começou com 12 anos. 12 anos. E foi até que idade? Vamos dizer, foi até os 16 anos de idade. Hoje eu estou fazendo 23 e ocorreu assim uma grande transformação nessa questão toda, né? Busquei muita ajuda depois eu fui
encontrando forças ali, né? E Deus começou a trabalhar ali no meu coração e eu comecei... Na sua história, aqui no resumo dela, diz que você tinha dificuldade de falar sobre isso com as pessoas, pensando o que as pessoas iriam pensar Exatamente. de você. É porque o adolescente, ele tem um mundo dele. Se ele não englobar o mundo dele com o plano Cristo, ele não se torna aquela adolescência saudável. E o adolescente, desde do adolescente ao jovem, ele já tem uma dificuldade de ter essa exposição pessoal. Porque a idade, a faixa etária, né, dificulta eles se abrirem porque tem medo de ser criticado, de ser julgado, né? Eu sempre compartilho isso nas palestras porque a gente acredita no lado bom e no lado ruim. O lado ruim, que é as trevas, ela trabalha em cima da omissão, daquilo que é oculto. Então, toda vez que eu conto essa história, compartilho de fato onde Deus realmente sarou essa área, eu estou automaticamente recebendo mais da porção do Senhor, porque a palavra é clara: confessai suas culpas uns aos outros para ser curado. Então, quando mais eu exponho, Deus joga luz nas minhas trevas. Como é que você encontrou abertura para poder compartilhar essa situação? Então, uma madrugada de muito, como você falou na reflexão, você já passou por um tempo de choro, eu fiquei muito mal, porque eu queria crescer com tudo que Deus tinha para mim, e eu comecei a buscar pela madrugada em oração. E aí eu entendi que o segredo ali não estava só orar, mas ter aquele arrependimento. Porque arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Mas você fez aí também, nisso, uma substituição de uso do tempo? Exatamente. Eu comecei a buscar força através da muita oração, muito estudo da palavra, muita busca, até que eu conheci a intercessão depois, né, que é um chamado que eu sempre assim, sigo, né, com a intercessão e com os treinamentos. E ali começou a nascer, veio uma força de Deus em toda essa situação. Sabe, aquilo que hoje poderia ser vergonha, eu acredito que... Como é que você sentiu que isso era uma força que vinha de Deus? Porque quando mais eu passava o tempo buscando, tinha dias que eu estava dentro do quarto e, assim, eu saía do quarto que estava o computador, ia para outro, ia para uma varanda, e ali eu botava um louvor. Quando eu via, eu entrava 2 da tarde, saía 7 da noite. E aquilo começou... Em algum momento no meio disso aí, sua família ficou sabendo? Então, decorrer do tempo, por eu ter assim... A família sempre vê, eu sempre querendo mais de Deus, sempre frequentando as reuniões da igreja, né, sempre ali presente, eles não desconfiavam disso. Eles achavam que eu não tinha problema. Quando um dia eu compartilhei para a família, eu falei, olha, Deus, ele realmente, a prova do Senhor, ele fez uma cura. E muitos não acreditaram, outros falaram, Jonathan, isso daí vai gerar algo de Deus para muitos adolescentes e jovens, né, que sofrem dessa área, mas não sabem como lidar. Por falar em ajudar muitos adolescentes e jovens, hoje você tem um trabalho que chama-se Batalha Kids. Isso. O que quer dizer isso e o que é que esse trabalho realiza? Então, chama Treinamento e Capacitação para Líderes e Professores do Ministério Infantil e Redes de Adolescentes. Eu abranjo todo esse campo. A gente tem uma equipe de psicólogo, tem uma equipe de ensino na área da palavra, estou sempre ali falando da parte espiritual. E aí esse treinamento, a gente fala exatamente como você trabalhar em cima dessas dificuldades na adolescência e na infância. Por quê? Tudo começa na infância. Um trauma começa na infância. Uma rejeição, ela começa desde o ventre da mãe. Um trauma começa na adolescência. A adolescência é a descoberta de tudo. Você começa a querer descobrir muitas coisas. Então, esse treinamento é como se fosse aquele cesto de Joquebed que protegia Moisés. Exatamente foi o propósito do Batalha Kids. Mas através dos líderes, que alcançam os liderados, as crianças, os adolescentes, e automaticamente vai alcançando famílias,
paz, e Deus vai vindo com restauração e com transformação. É natural que esse trabalho que você faz, ele não foca somente na questão do que você viveu. Não. Ele busca trabalhar A outras gente busca áreas. Quais áreas mais? Então, a gente trabalha na área da psicologia, a gente tem uma doutora, né, que está com a gente caminhando desde a primeira edição do treinamento. Pois é, mas trabalhando quais áreas? A psicologia trabalha com quais outras áreas que normalmente as crianças e os adolescentes enfrentam? Que chega nas nossas igrejas? Distúrbio, muito distúrbio, todo tipo de distúrbio dentro da igreja, muita dificuldade em a criança se relacionar. E aí a psicóloga começa a dar orientação aos liderados como desencadear algo que pode desenvolver ali para ela que se exponha, para que ela se abra. Porque às vezes ela está ali na igreja, mas muitas das vezes ela não tem esse respaldo. Então a psicóloga ela vem explicando todo o trauma, tudo aquilo que a gente pode trazer mesmo para que o líder tenha consciência, para que ele se capacita, né? Venha ser forjado para estar. E essas crianças e adolescentes, elas conseguem se abrir, elas conseguem falar dos conflitos que elas estão vendo, como, por exemplo, o que você viveu nessa questão da pornografia. Elas têm muitos casos, tem muitas crianças e adolescentes que acabam por confessar ou dizer que estão também vivendo a mesma situação que você viveu? Então, no decorrer das edições, a gente está indo para a 4ª edição. Pessoas têm mandado e-mail para mim, mensagens, têm entrado em contato, têm falado, nossa, funcionou muito. A gente está com situações pior do que a sua, né? Então, assim, é muito, muito interessante, porque vai sendo desenvolvido pessoas que realmente... E onde é que você desenvolve esse trabalho, o Batalha Kids? Então, o Batalha Kids, ele tem um móvel, ele vai em vários estados do Brasil, né? E tem também a localidade mesmo do evento que vai acontecer nessa edição agora, no dia 24 de novembro, vai ser no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro que a gente vai forjar 450 professores. A base do trabalho seu está onde? Está no Rio de Janeiro? Está no Rio de Janeiro. Toda a base nasceu no Rio de Janeiro. Sim, nesse momento, quem está assistindo o programa, se quer te convidar ou convidar esse grupo de trabalho seu, o que seria? Seria um seminário, uma coisa assim parecida com um seminário? É um curso intensivo. De quanto tempo? Duração, é o dia inteiro, começa 9 da manhã. É um dia? É um dia intensivo. Sim. Só com as lideranças? Só com as lideranças. Sim. E aí a gente faz uma inscrição, a gente tem uma página no Facebook chamada Batalha Espiritual Kids, né? A gente lá tem o meu contato na própria página, e lá você tira as informações no acesso da página, nas mensagens, a gente te dá o retorno por ali também. De como fazer essa agenda, de como programar um evento. Como levar na sua igreja, como trazer todo esse plano do Batalha Kids para dentro da igreja local. Você disse que vocês estão na 4ª edição. Isso. Ele é feito o quê? Em etapas? Como se a 4ª fosse mais uma parte de um todo do trabalho? Exatamente. A primeira edição a gente falou sobre prevenção sexual, que foi o tema primeiro, né? Depois a gente fez a segunda, falando de todo esse conjunto acerca do Ministério Infantil, como preparar uma sala, como preparar ali um aconselhamento com a psicóloga. E nessa edição ela vai ser evangelística, na área do ensino mesmo, com a palavra, falando da oração, falando, né, da quebra da maldição, falando da renúncia, e todo esse conjunto vai ter as 3 sequências nessa edição, quanto espiritual, quanto física e quanto emocional também. Ok, só deixando novamente o endereço da página no Facebook. Então, Batalha Kids, Batalhas Espiritual Kids. Batalha Espiritual Kids. Isso, Você entrou a nossa lá e tem todas as informações ali. Tem todas as informações ali. Ok, Jonathan, obrigado por ter vindo ao Nada. programa. Deus continue te abençoando, viu? Fica aí um pouquinho mais comigo, tá bom? Nós vamos orar agora. Amém. Tá aí a história de Jonathan, e se você, como líder, quer fazer um contato, entre lá no Batalha Espiritual Kids, no Facebook, é a página, e você tem todas as informações, ok? Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha, vamos orar.
Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por este tempo, obrigado por este programa. Obrigado, meu Deus, pela vida do Jonathan. Obrigado por cada pessoa que ora comigo agora. Nesse momento eu te peço mais uma vez que o Senhor possa ir ao encontro de cada uma destas vidas agora. E eu te peço, meu Deus, que visitando-as, que o Senhor possa sondar os corações e veja se há alguma coisa que tem de alguma forma entristecido, de alguma forma tem tentado roubar a paz dessas pessoas. Se existem pessoas enfermas, que o Senhor leve a cura. Se existem pessoas que estão vivendo um momento de pranto, que o Senhor leve a alegria. Se existem pessoas, meu Deus, que estão passando por um momento de tempestade, que o Senhor possa levar também o momento da calma, da paz do Senhor a cada vida, a cada lar, a cada pessoa, onde quer que elas estejam. É a nossa oração com a gratidão do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu espero te rever no nosso próximo programa, querendo o nosso bondoso Deus. Mais uma vez, lembrando para você, e por favor, não se esqueça disso. Sem Jesus, não dá para ser feliz.